quando foi que surgiu, né, o pré-tribulacionismo, o pensamento, ou quando foi sistematizado o pensamento Então, é pré-tribulacionista? importante dizer que a escatologia é uma, é uma matéria da teologia sistemática que foi sistematizada tardiamente. O que significa isso? A doutrina é bíblica, evidentemente. A doutrina sempre esteve na Bíblia. Mas a sua sistematização é tardia. Não vá confundir sistematização com invenção. Porque muita gente diz assim, essa posição aí escatológica foi inventada e tal. Não, ela foi sistematizada tardiamente. A própria doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, sempre esteve na Bíblia, mas ela foi melhor sistematizada no século II, no século III, no século IV. Então, sistematizar o que significa? Significa você agrupar, você compendiar, você apresentar a doutrina de maneira didática, de maneira compreensível. Mas não é que você está inventando, você simplesmente está apresentando de maneira didática. É essa a função da teologia sistemática. Então, quando nós falamos de sistematização, a escatologia como um todo, ela é tardia. E o tribulacionismo, então, nem se fala, é muito mais tardio, porque o milenarismo, ele ainda, a gente pode fazer uma relação com o que havia nos primeiros séculos, que era o chamado quiliasmo, né? Quiliasmo, que vem de quiliai, que significa 1000, porque os primeiros cristãos, eles eram milenaristas, por assim dizer. Eles criam no milênio, literal. Por isso que tem irmãos hoje em dia que dizem, eu sou pré-milenarista histórico, porque ele acha que ele na verdade, é como os irmãos do primeiro século, e eles afirmam aí, até aí tudo bem, o problema é que eles afirmam categoricamente que os pré-milenaristas eram pós-tribulacionistas, aí já é exagero, porque não tem como você determinar a posição dos pais da igreja com respeito ao período tribulacional, porque essa sistematização é tardia. Quando você lê os pais da igreja, você vai ver que eles não fecharam questão, né, com respeito a isso. Você vai encontrar posições divergentes. Eles não debateram sobre isso. O que estava sendo debatido naquela época era a Trindade e outros assuntos, a deidade de Cristo, a dupla natureza do Senhor Jesus e tal, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Não houve sistematização do tribulacionismo. E isso, quando chegou na Idade Média, por influência de Agostinho, prevaleceu nos 1000 anos da Idade Média um tipo de estudo escatológico mais idealista, não é? Mais alegórico, não se preocupou com a literalidade da profecia. O livro de Apocalipse foi tido como um livro altamente simbólico, não dá para saber. Aí, quando chega no tempo da Reforma, Lutero, aliás, não gostava de Apocalipse. A priori, ele não quis nem saber de Apocalipse, deixou para lá. Depois, ele começou a ter um certo apreço, mas já foi tardiamente também. Calvino escreveu vários comentários bíblicos, mas nada sobre Apocalipse. Então, quando alguém chega para você e diz, você crê num tipo de... O pré-tribulacionismo até 1800, ninguém tinha ouvido falar. Pois é, tem uma boa notícia nesse sentido para você. Nenhuma posição tribulacionista surgiu antes da reforma, da Revolução Francesa, né? Então, se eu pudesse aqui citar um panorama, é muita coisa que eu tenho aqui, que eu acabei anotando, só para eu não perder o poder de síntese, né? Então, só vou citar aqui, ó. O pré-tribulacionismo foi, evidentemente, melhor sistematizado por John Nelson Darby, século XIX. Só que ele não foi o primeiro. Ele foi o que melhor sistematizou. John Nelson Darby era um teólogo, era um grande estudioso. Ele fez tradução da Bíblia. Então, ele não era uma pessoa que poderia ser, por exemplo, como alguém diz aí, que ele aprendeu com uma menina de 14, 15 anos, chamada Margaret MacDonald. Não, nada disso. Ele até teve um encontro com essa menina aí, para dizer a verdade, a história mostra isso,
e essa menina estava um pouco com a mente perturbada por causa de algumas experiências pseudo-pentecostais, e a posição dela não era pré-tribulacionista, era uma posição exótica lá, que na verdade está mais próxima do pós-tribulacionismo do que do pré-tribulacionismo, né? Então, John Nelson Darby não se baseou no que essa menina disse. Pelo contrário, ele se baseou nos seus estudos, que são estudos que vinham já ao longo dos séculos. A gente poderia traçar aqui citar aqui vários nomes, porque o fato de Darby e seus seguidores recorrer ao uso da palavra dispensação não representa uma descontinuidade do pensamento escatológico, porque essa é uma acusação que pesa contra os pré-tribulacionistas, de que eles inventaram uma doutrina nova, de que eles romperam com uma tradição. Não, porque nos primeiros séculos, vamos voltar aqui rapidamente, nos primeiros séculos a gente tem o pastor de Hermas, a Didaquê, a Epístola de Barnabé, que não é, claro, inspirada por Deus, mas eram livros que havia naquela época, né? Pseudo-epígrafos, tal, Apocalipse de Elias. Nessas obras você vai encontrar uma grande ênfase para a iminência. E você sabe que a iminência ela está ligada ao pré-tribulacionismo. Não faz sentido você defender iminência sendo um pós-tribulacionista. No início da Idade Média, nós temos Éfrem, que era patriarca da igreja síria, no IV século. E Éfrem, isso você pode encontrar, eu não vou aqui citar, eu não vou ler nenhum livro, eu fiz um resumo, porque tudo isso está disponível na internet, como é de domínio público. Se você digitar lá Éfrem, ou Efraim, ou Pseudo-Éfrem, século IV, você vai encontrar a obra dele na internet. E tem um trecho da obra dele, ele era um dos pais da igreja, ele era patriarca da igreja na Síria. Olha o que Éfrem disse: assim, meus irmãos, devemos entender muito bem que é iminente, falando da vinda do Senhor, e preparar-nos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo, pois todos os santos e eleitos serão reunidos, agora note, antes da tribulação que virá, e serão levados ao Senhor, ou pelo Senhor. Então veja aqui, claramente, no IV século, uma posição pré-tribulacionista. Mas isso aqui eu não posso usar para dizer toda a igreja era pré-tribulacionista. Não. Você vai encontrar outros pais da igreja com uma ideia que hoje está mais parecida com o pós-tribulacionismo, alguém que pode ter uma ideia ligada ao meso, porque não houve uma sistematização. Só que, se nós continuarmos estudando a história, no século XIV, um tratado anônimo chamado A História do Frei Doltino, em latim, explica que esse frei e seus seguidores criam que seriam arrebatados para o paraíso, antes do anticristo se manifestar. Então veja aí, já havia também pré-tribulacionismo, aí, a ideia no século XIV. John Bale, século XV, e também no século XVI, um reformador britânico, escreveu o primeiro comentário em inglês do Apocalipse, e ali tem uma posição dispensacionalista, é chamado até de proto-dispensacionalismo, essa obra de John Bale. Aí vem vários outros nomes, que eu não vou citar aqui, tem muitos nomes. Várias pessoas que estudaram, William Penn, Thomas Goodwin, John Edwards, não confunda com Jonathan Edwards, né? John Edwards, se bem que o John Edwards que eu estou falando é de 1637 a 1716, que ele viveu. Não confunda com Jonathan Edwards, aquele famoso pregador, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Só que o Jonathan Edwards também, embora ele fosse pós-milenarista, ele era pós, né? Ele não cria no milênio literal. Só que ele, veja que curioso, ele cria no arrebatamento, antes da conflagração final. Então, Jonathan Edwards, embora ele não fosse um pré-tribulacionista como nós, mas ele cria no arrebatamento, antes da conflagração final. E aí, falando em Edwards, vem Morgan Edwards. Morgan Edwards, esse é importante, século XVIII. Ele viveu entre 1722 e 1795. Talvez este homem, esse teólogo, tenha apresentado a declaração pré-tribulacional mais clara antes de Darby. Então, tudo isso que eu
estou citando é para as pessoas não caírem nessa conversa, né, que muitos querem aí apresentar, de, você crê numa doutrina que nunca... Não é verdade isso. Quem estuda com cuidado sabe que o pré-tribulacionismo já era debatido. Agora, quando chega no século XIX, John Nelson Darby, depois C.I. Scofield e tal, Schaeffer, John Alvord, etc., né? Thomas Ice, todos esses autores que foram surgindo, muito bons, por sinal, né? Todos esses autores, eles beberam, claro, na fonte de John Nelson Darby, só que John Nelson Darby não foi o primeiro, ele foi apenas o que melhor sistematizou. Ele acabou juntando todo aquele conhecimento que veio sendo apresentado e criou, então, a posição, criou no sentido de ter feito a melhor sistematização, mas para nós é a melhor posição que honra as Escrituras. Por isso que a Assembleia de Deus, desde 1916, de maneira oficial, né? Eu digo de maneira oficial porque em 1916 foi publicada nos Estados Unidos a Declaração de Verdades Fundamentais, e lá estava já contida a nossa posição pré-tribulacionista. E a nossa Declaração de Fé, versão brasileira, de 2017, também está claro lá a nossa posição. Por isso que a gente sempre enfatiza aqui que o assembleiano que se preza subscreve a sua declaração de fé. Mas voltando aqui, só para concluir então, a pergunta do nosso irmão, parece que eu não respondi de maneira objetiva, porque eu quis apresentar um apanhado da história. Mas quando surgiu o pré-tribulacionismo? Eu diria que, para nós somos pré-tribulacionistas, o pré-tribulacionismo já surgiu como matéria teológica já nos primeiros séculos. Mas a sua sistematização detalhada, de ponta a ponta, pormenorizada, ocorreu mesmo com Morgan Edwards e depois, mais precisamente, com John Nelson Darby, já no século XIX. É tardio? É, mas não é privilégio do pré-tribulacionismo, porque o pós-tribulacionismo também surgiu um pouco antes, né? O meso, então, é mais novo. E no caso do pós-tribulacionismo, é bom dizer que são 4 posições, não é uma só. Uma das posições surgiu antes do pré-tribulacionismo, mas tem outras posições, a posição, por exemplo, de George Led, que é muito conhecido hoje em dia, muita gente diz, não, George Led, é mais recente do que o pré-tribulacionismo dispensacionalista, que é a nossa posição, né? Ou o pré-milenarismo dispensacionalista, né? Que abarca também o pré-tribulacionismo. Então, historicamente falando, a gente pode dizer que o pré-tribulacionismo surgiu no século XIX, assim, de uma maneira final, né? A sistematização detalhada. Já tinha, claro, elementos antes. Não foi uma invenção de John Nelson Darby. John Nelson Darby apenas sistematizou tudo de ponta a ponta, de maneira mais detalhada. Então, por isso que se diz que só surgiu no século XIX. Mas não caia nessa conversa de alguém dizer, olha, em 18 séculos da história ninguém tinha falado. Isso é conversa, né? Quem estuda a história sabe que, na verdade, tudo isso aconteceu porque também, na Idade Média, ninguém quis saber do estudo escatológico. Depois, quando chega na Reforma, os reformadores também não tomaram tempo com o assunto. Então, só depois da Revolução Francesa é que isso começou a ser estudado mesmo para valer, até que John Nelson Darby fizesse o melhor estudo nesse sentido, que influenciou outros que fizeram estudos melhores ainda, né? É bom que se diga isso. John Nelson Darby fez um ótimo estudo, mas o estudo dele foi a base para outros estudiosos de escatologia que fizeram ainda, que apresentaram, né? Charles Ryer, por exemplo, tem uma obra dele, Dispensacionalismo. Charles Ryer é a obra que eu indico, principalmente para quem é estudioso do dispensacionalismo, não pode deixar de ler esse livro, né? Nós temos na CPAD o Plano Divino através dos Séculos, de Lawrence Olson, que é muito bom como esboço, mas quem quiser se aprofundar mesmo, leia essa obra de Charles Ryer. É uma obra da
da editora Batista Regular, né? Charles Ryder, Dispensacionalismo. Tem também o Reino Vindouro de Andrew Woods. Esse é da editora Chamada, também é muito bom, que eu recomendo para você se inteirar aí de todas essas doutrinas escatológicas.